Olá, meus ilustres. Esta semana, na aula de filosofia, nós vamos estar fazendo uma abordagem sobre a questão do mito, a cultura e o mito. Tá? Então, nós vamos ter essa semana, semana do dia 8 até a semana que vem, para fazermos essa atividade. Então, nós vamos estar trabalhando a habilidade, refletir sobre a importância de conceito de alteridade para análise de diferentes culturas, e o nosso tema, filosofia e outras formas de conhecimento, cultura e mito. Este é o tema que nós vamos estar trabalhando nesta semana. Para nós começarmos a nossa conversa, é bom a gente entender um pouquinho como que o ser humano ele se faz presente nos diferentes ambientes do planeta. Ou seja, nós habitamos todos os lugares. Nós podemos voar, cruzar os mares, habitar o deserto e até regiões alagadas. O ser humano ele é também, ao mesmo tempo, o maior predador, mesmo não sendo naturalmente o mais forte. Nós somos frágeis perto de alguns animais. Porém, nós podemos enfrentar mamíferos maiores que nós e se defender de organismos minúsculos que nós não podemos ver ao olho nu. Um exemplo é essa proteção que nós estamos fazendo com o coronavírus, nesse período de pandemia. O ser humano ele pode comunicar ideias e experiências para gerações que ainda não nasceram e ter contato com pensamentos daqueles que já habitaram o mundo dos vivos. Ou seja, o ser humano ele é capaz de criar diversas situações, diversos ambientes, onde ele pode transformar aquele meio, fazer aquilo evoluir cada vez mais. Quando nós pensamos o ser humano com toda a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo sendo capaz de tudo isso, o que pode surgir para nós é uma pergunta, mas como isso se tornou possível? Como o ser humano tornou-se esse maior predador, tornou-se esse ser capaz de se adaptar a qualquer região na qual existe? O principal meio que o ser humano usa para se desenvolver e para conseguir realmente ser o dominante é o uso do intelecto. Quando o ser humano passa a usar o seu intelecto e usando esse poder de pensar, ele evolui e se transforma. Ele é capaz de superar todos os limites e fragilidades e dominar o mundo no qual vive. A partir do momento que ele se organiza e ele é capaz de superar as dificuldades, o ser humano ele evolui. Como nós vemos, o ser humano impõe sua superioridade animal ao construir-se em sociedade, saber viver em grupo. O ser humano desenvolveu a cultura, o qual possibilitou o ser humano de concatenar, de unir-se como um povo. Esse processo partiu de mitos, de histórias que se contavam, os quais possibilitaram desenvolver crenças que uniram os povos. Esse é um ponto importante. A cultura é algo predominante do ser humano. É essa cultura que faz o ser humano realmente se tornar um ser diferenciado. Nós hoje dizemos que existem duas sociedades, que nós temos a sociedade ocidental, a qual nós fazemos parte, ou seja, pega toda essa parte da Europa à esquerda, como nós vemos no mapa mundi, a qual é também conhecida como sociedade judaico-cristã. E nós temos a sociedade oriental, que é praticamente a Ásia e a Oceania. Embora muitos classificam que a Oceania, ou mais especificamente aqui essa região, ela está mais próximo da realidade ocidental do que oriental, porque ela foi colonizada pela Inglaterra e principalmente pelos Estados Unidos. Então não dá para a gente incluir aqui a Nova Zelândia, a Austrália, toda essa região aqui da Oceania como sociedade oriental, embora ela fique geograficamente no Oriente. Porém, a sua cultura ela é próxima da ideia da cultura judaico-cristã. Vamos conhecer um pouco agora a cultura judaico-cristã, ou seja, a sociedade na qual nós vivemos.
Aqui nós não vamos entrar na questão religiosa, questão de crença religiosa. A questão de religião e crença nós vamos abordar na nossa próxima aula, que é o conteúdo que nos coloca qual a importância disso para o pensar ou para o se formar do ser humano. Então, quando nós pensamos a sociedade ocidental, ou seja, a sociedade judaico-cristã, nós estamos falando da sociedade na qual nós estamos, né? Independente se somos religiosos ou não somos, se somos ateus, nós estamos formados dentro de uma sociedade que parte desses princípios judaico-cristãos. A sociedade judaico-cristã, ela tem uma base, vamos assim dizer. A origem, ou seja, toda a ideia que nós temos de ser humano, de sociedade como um todo, é que a nossa sociedade ela foi criada por Deus, né? É uma teoria que nós chamamos de teoria criacionista, porém, ela é o que vai dar o fundamento para a sociedade ocidental. Quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, né? Aqui eu estou colocando para vocês um link onde vocês podem encontrar uma narrativa dessa história da narração do mundo. Outro ponto importante que a gente tem que ter em mente é que a base, ou seja, esse fundamento da sociedade ocidental, ela tem também todo o seu alicerce dentro de um livro sagrado chamado Bíblia, ao qual é colocado que Deus deixou esse livro sagrado. Então, ou seja, a nossa sociedade ocidental, a sociedade judaico-cristã, ela vai exatamente trazer esses dois pontos, que o mundo foi criado por Deus e tudo isso está dentro da Sagrada Escritura. Quando nós pensamos essa questão da criação do mundo, a gente deve perguntar, mas existem outras narrativas da criação do mundo? Ou é somente essa narrativa que existe, a narrativa de Gênesis, capítulo 1? Quando nós olhamos, estudamos os outros povos, nós vemos que existem outras culturas. Por exemplo, se nós olharmos o povo helênico, a gente vai ver diversas histórias que colocam, ou diversos mitos que colocam como que foi criado o mundo. Tem inclusive, aqui na frente nós vamos estar vendo o mito de Prometeu, que é quem vai criar Prometeu e Epimeteu, que vão criar a questão do ser humano, da raça humana. Então é possível a gente compreender essas narrativas. Mas existem outros povos que também narraram essa explicação, essa criação do mundo, como a gente pode ver nos livros de antropologia, nos livros de história. Quando nós pensamos nessa cultura, né, que nós criamos, nós temos um meio que são narrativas que a gente chama de mito. O que seria um mito em si? O mito é uma narrativa, né, que a gente faz, ou seja, é colocado, um tipo de um estilo literário, né, que não dá para se definir literalmente o que ela é, se é uma poesia, se é uma lenda, se é um conto, mas é uma narrativa, a gente chama que é uma apologia, né, onde se coloca uma narrativa sobre a melhor maneira de se colocar. Então o mito, ele se caracteriza como uma explicação fundamental, responsável pela disseminação de conhecimentos e valores. Esse ponto, ele é o importante de nós destacarmos e vermos, né? Conhecimentos e valores. Então o mito, ele tem essa ideia, ele leva em consideração essa ideia de conhecimentos e valores, né? O mito, ele não carece de uma validação. Aqui entra um ponto importante. O mito, ele entra como uma crença. Ele não é questionado, ele simplesmente é aceito. Ele existe e ele fundamenta toda uma história. Quando nós classificamos essa ideia de mito, ele não é questionável. Imaginemos que você tenha uma ideia de uma pessoa, um músico, ou um grupo, alguém que você considera acima de todas as circunstâncias, que a gente poderia, que você considera o cara é um mito, né? Ou seja, ele não vai ser questionado, jamais você vai ter um questionamento sobre essa pessoa ou sobre esse ídolo que é colocado, porque ele está além do bem e do mal, ou seja, ele é alguém inquestionável. Então você faz tudo para proteger e para defender esse mito. Dessa mesma maneira, quando nós olhamos dentro da nossa sociedade
judaico-cristã. Se alguém vai fazer um questionamento, por exemplo, sobre a narrativa da criação do mundo, você vai ser, assim, se você faz uma indagação nesse sentido, é como se você estivesse ofendendo a pessoa, aquilo é algo inquestionável. Então o mito, ele traz esse ponto, e é em cima desses mitos que a gente vai construir a cultura de um determinado país, de uma determinada sociedade. No caso, a cultura judaico-cristã, ela baseia-se em diversas concepções. Na próxima aula, a gente vai ver essa formação de sociedade cristã a partir da religião especificamente. Como eu falei para vocês, aqui você tem dois mitos, né, que eu não vou fazer a narrativa para vocês, mas aqueles que tiverem curiosidade, vocês podem olhar na internet, que é pelo YouTube, que tem o mito de Prometeu, é uma narrativa que tem, e também tem o mito Tupi-Guarani, ou seja, de como que surgiu o povo brasileiro de uma maneira geral. Então, nessas duas narrativas, vocês podem ver que a concepção de história da criação do mundo, feito por Deus, aqui no caso, por deuses, né? Então ela se coloca muito nítida na formação da sociedade especificamente. Quando nós trabalhamos a ideia do tema, ou para a gente poder concluir esse tema no qual nós estamos, meus ilustres, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Todos os povos, todos os povos, deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui, que aqui não ficou muito bacana. Então, todos os povos têm uma cultura própria, a qual ela é formada por diversos elementos, e o mito é um desses elementos. Quase sempre, quando você vai formar uma história, quando você vai ver uma formação histórica, você vai ter uma narrativa, uma versão que vai dizendo para você como que começou aquele povo. Como eu já falei anteriormente, o mito, ele não necessita, ele não carece de validação, ou seja, não é necessário você provar que ele simplesmente existe. E quando ele existe, você não o questiona, você simplesmente obedece, você simplesmente deixa isso acontecer. Então o mito ele não pode ser questionado. E quando ele é questionado, se você traz uma situação constrangedora, porque aquilo faz parte de toda uma concepção, de toda uma formação de um povo. Quando nós pensamos nesse tema do mito, que nós poderíamos estar abordando até outras de uma maneira mais profunda, mas o mito, para nossa aula especificamente, nós percebemos que a cultura, ou seja, o povo, todas as sociedades, elas se formam a partir de uma determinada lenda, de uma determinada narrativa. Aqui não está para dizer se é verdade ou é mentira, se é falso ou é verdadeiro. Ou seja, é uma narrativa que fundamenta e que justifica. A nossa sociedade judaico-cristã, nossa sociedade ocidental, ela crê na narrativa de que Deus criou o mundo. Ela mantém isso nitidamente, embora alguns cientistas venham a questionar, colocam como uma narrativa, mas é algo que fundamenta, é algo que justifica a maneira com qual nós nos organizamos. Então, não vem aqui a dizer a questão se é real, se não é real, ou seja, é uma narrativa que fundamentou e que fundamenta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e a qual nós vamos trabalhar a ser atribuído valores na nossa próxima aula, que a gente vai ver isso. Vamos ver agora as nossas atividades que nós vamos fazer para essa nossa aula. Então, o ponto importante era revelar para vocês, trabalhar com vocês nessa aula, nesse momento, a importância do mito para construir a sociedade. Então, nós vamos fazer duas atividades, né? Então, primeiramente, agora no Classroom, eu estou enviando para vocês um formulário, no qual vocês irão escrever mitos que contaram para vocês e que ainda você tem na memória. Vocês escreverão quantas
vocês lembrarem, quantas frases ou quantos mitos se lembrarem. Olha um exemplo de mito que é colocado para nós e que às vezes a gente leva isso a sério. Se deixar o chinelo virado para baixo, a mãe morre. Né? Se andar de costas, o pai morre. Ou seja, são frases que foram colocadas para nós e que a gente acredita. Às vezes a gente fica lá, olha para o chinelo e vê se está virado, se não está. A gente tem aquela preocupação, a gente se preocupa com isso. Então você deve ter aprendido, visto, ouvido falar algumas frases. Então nesse formulário você vai colocar quantas você lembra. E aí a gente tem um panorama daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vemos. A outra atividade, ela é um pouquinho mais robusta. Tá? Então vocês vão pesquisar uma história de assombração, uma lenda, um mito, ou seja, algo que mostre essa narrativa. Pode ser mesmo uma história do mito grego, mito romano, uma história, uma lenda tupi, afro, não importa o qual você vai pegar. O ponto importante é eu quero que você monte daí uma apresentação em slide ou um outro programa que vocês se sentirem mais à vontade. Se vocês quiserem fazer a narrativa da própria história, não há problema. O ponto aqui eu quero que vocês percebam, o objetivo é vocês perceberem que existem diversas histórias que seguem o nosso memorial, que segue a nossa sociedade. Então, nesse espaço aqui, ó, vocês então não esqueçam que vocês vão ter que construir um slide. Esse slide vocês vão colocar ele, gente, no próprio Cresum. Tá? Então, conforme vocês colocam lá no Cresum, eu vou devolvendo para vocês. Tá? Lembrando, está postado lá no grupo da turma, né, de vocês, como faz para acessar o centro de mídias e como faz para acessar o Cresum. Eu também coloquei lá no grupo de vocês como que você faz para uma pequena orientação de como você faz um vídeo do YouTube. E caso você não tenha a possibilidade de acessar o seu Android ou o iPhone não tem compatibilidade, aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp e nós vamos ver a maneira de eu poder enviar isso para você, ou como que você vai fazer. Aí, no caso, você pode fazer numa cartolina, num papel de sulfite, e aí você manda para mim uma foto por WhatsApp. Ou, caso contrário, aí você vai entregar pessoalmente na escola e eu vou buscar. Tá? Meus ilustres, esta é a nossa aula dessa semana. Então, cultura e mito, onde nós vamos ver o que o mito ele trabalha com nossa cabeça e como que ele influencia no nosso dia a dia. Para a gente concluir esse ponto, quem nunca ouviu uma historinha de assombração, né? Como diz os mais antigos, né? Diz que estava uma menina sentada na porta do cemitério, diz que aí no cemitério de Salto de Pirapora. Eu não sei, nunca vi isso, mas diz que aconteceu isso. Uma menina sentada na porta do cemitério, um rapaz passou por perto e falou para a menina: menina, mas você não tem medo de ficar aí na porta do cemitério? Ela olhou para o rapaz e disse: quando eu era viva até que eu tinha. Então, meus ilustres, bom trabalho. Semana que vem nós nos encontramos de novo. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp. Abraço.